Fotografia sem nitidez? Então aqui eu vou listar 12 motivos de por que sua fotografia não está saindo nítida. Comenta aí, dá uma força pro canal, comenta aí embaixo, se inscreve, clica no sininho, é importante clicar, se inscrever para me ajudar a fortalecer o projeto. Então primeiro problema, primeira situação vai ser a velocidade do seu shutter. Se a velocidade estiver muito baixa, qualquer movimento da tua mão pode fazer a imagem tremer. Tem aquelas diquinhas rápidas, né, que o pessoal fala para velocidade de obturador, né, pelo menos o dobro da distância focal da tua lente, né, então se você estiver usando uma 50mm, por exemplo, você ter pelo menos ali 1/100. Ou mesmo que você mantenha a câmera estável, algum movimento rápido do sujeito que você estiver fotografando, ele vai causar ali um borrão na foto. Ela vai ler esse movimento da luz. Segunda dica seria um erro de técnica, né? Com as mirrorless eu já prefiro usar o modo de foco contínuo, mas para quem ainda usa DSLR, focar e recompor. Você pegar, botar num ponto, focar e depois recompor, muitas vezes você pode acabar por acidente mudando o plano de foco, né? Então você acaba mudando essa perspectiva da profundidade e acaba deixando a sua imagem macia por conta da perspectiva de inclinar a câmera, né? Então seria uma falta de experiência do usuário, né? Mas é uma técnica que, pelas DSLRs terem uma área de foco limitada, muitas vezes você ficava preso a essa técnica para conseguir focar em áreas fora dessa pequena área delimitada, né? Então é uma técnica que você tem que ter uma experiência para usar e tomar cuidado. Você tem que levar em conta essa mudança de perspectiva, né? Outra razão de por que tuas fotos podem estar sem nitidez é por conta do modo do foco, né? Então você usar o one shot ou você usar o servo, que seria o single e o continuous, são modos de focos que têm momentos específicos para serem usados, né? Então você usar o servo, ele vai estar sempre buscando ali, tentando focar, refocar, e isso acaba acontecendo que em muitas situações é bom que você está capturando uma ação, né? Em outras ela pode te dar um foco um pouco mais estável, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, né? Então, e mesma coisa para o single, né? Você está usando o single, você está usando o one shot e você tem um sujeito que está em movimento constante, e você pode acabar também perdendo foco por conta disso, né? Então essa também é uma das razões de por que tuas fotos podem estar sem nitidez. E outra razão, por que pode estar acontecendo? Tuas fotos estão sem nitidez. A profundidade de campo está muito curta. Você está usando uma lente 1.4, uma lente 1.2, uma lente 1.8, e a profundidade de campo está fininha ali. E qualquer movimento da pessoa, ela vai sair do plano de foco. Então, às vezes você, mesmo focando precisamente, se a pessoa inclinar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, ela já saiu do plano de foco, porque está super curtinho. Se você olhar aqueles retratos com lentes super abertas, o olho está no foco, a ponta do nariz já não está mais, a orelha já está fora de foco. Então são centímetros, né? Essa pode ser outra razão de por que tuas fotos estão sem nitidez. Outra situação que a profundidade de campo também acaba atrapalhando é, por exemplo, fotos de grupo. Isso acontece muito, às vezes, com os fotógrafos, com os freelancers, né? Eles mandam umas fotos e as pessoas da ponta estão fora de foco, né? A pessoa foca no meio e aí tem gente que está em plano diferente aqui nos cantos, está abraçado, um passinho para frente, um para trás, e essas pessoas saem fora de foco, né? Então tem que saber também dosar essa profundidade de campo. O quinto motivo aqui, tua lente é horrível, tua lente é muito ruim. Tem lente ruim, né? Tem um monte de lente ruim por aí. Então, se for uma lente de má qualidade, você pode acertar a técnica, mas ela vai ter um limite de até o quanto de nitidez ela vai te entregar, né? Mesmo que esteja tudo certinho no foco, profundidade de campo, tudo calibradinho, ela tem um máximo ali que ela vai chegar. Então, lente é ruim. O sexto motivo, sua lente é boa, mas ela tá desalinhada, ela tá com algum problema para ser corrigido, né? Então, putz, já aconteceu, já vi profissionais ali que chegam com a lente desregulada, às vezes é um elemento desbalanceado, então fica metade da foto fora de foco, metade no foco, ou com umas aberrações cromáticas super fortes, sabe? Então é lente que precisa ir para manutenção. E
Às vezes fica bom, às vezes não fica 100%, sabe? Mas é isso, com o passar do tempo a lente também tem uma vida útil, né? Outro erro que as pessoas fazem é usar a área errada. Então às vezes você vai usar uma área muito grande de foco e ele acaba focando no lugar errado, sabe? Você pega um quadradinho um pouco maior, que você fala, não vou com single point ali, demora muito para chegar pro ponto. Aí você usa uma área maior e o que acontece? Ela acaba buscando alguma coisa com mais contraste, alguma roupa, alguma coisa no fundo, e acaba não dando certo. Então, às vezes é melhor ter um pontinho menor e mais preciso do que arriscar uma área maior. Outra razão é haze muito forte na lente, né? Uma luz vindo de trás do sujeito, entrando de frente na sua lente. É uma situação muito complicada para as câmeras te focarem, né? E além do mais, tira um pouco da qualidade da imagem, né? Geralmente essa luz entrando de frente acaba interferindo e acaba também afetando a capacidade de acertar o foco. Então, o haze entrando, essa luz de backlight, a luz de vinda de trás, ela é um fator para deixar suas imagens menos nítidas. Nona razão, situações de baixa luz. Baixa luz também, muito difícil, situação difícil para câmera, para lente. Apesar de que a R6 Mark II é um monstro, né, a câmera que eu estou usando agora, nessa questão de foco em baixa luz, mas tem muita câmera que sofre, inclusive foi o motivo para eu ter trocado a Nikon, né? Então depois faço um vídeo específico sobre isso, mas questão de foco, né, é uma situação difícil, então baixa luz pode interferir na nitidez das tuas imagens, pela dificuldade de focar também. E além disso, quando está em baixa luz, o que a gente tem que fazer? Subir o ISO, né? O ISO vai trazer o quê? Mais ruído, também vai trazer mais grão. Então, dependendo da quantidade que a gente use, dos níveis de ISO que a gente use, também vai prejudicar um pouco a nitidez da câmera, né? Plano de foco. Então vamos falar sobre isso daí, que é bem importante. Eu já tinha dado uma comentada naquelas fotos de balada, né, da pessoa se abraçando, mas vamos comentar, por exemplo, naquelas fotos gigantescas, com várias pessoas. Então a gente tem que levar em consideração, vai ter uma profundidade de campo e vai ter um plano também. Então, por exemplo, se sua câmera estiver inclinada um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, você tem que entender que tem uma linha de foco que está vindo aqui na vertical, assim como tem a profundidade de campo do quanto para frente e para trás está em foco. Então, geralmente tem mais foco para trás, né? Então a gente vai dar prioridade em focar as pessoas que estão mais na frente, mais perto da lente. E a gente tem que tomar cuidado sempre com essa inclinação da câmera, né? Porque a gente pode jogar também essa linha vertical para fora, né? E deixar pessoas, às vezes que estão na frente ou atrás, fora ou dentro do foco, né? Então tem que levar isso daí em consideração. E além disso, a questão do plano de foco não é só ali com a câmera na mão e pensar na profundidade de campo. Você também tem que organizar as pessoas no espaço físico que te favoreça a usar aquelas linhas de foco, né? Então você tem que organizar as pessoas para elas estarem o mais próximo possível da mesma linha de foco, né? Às vezes você vai fazer um pequeno arco com as pessoas, às vezes você vai fazer um formato de triângulo, às vezes você consegue alinhar, só que aí você vai ter que jogar com cadeira na frente, com gente atrás, com os níveis, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. É muito importante, com a prática você vai pegando, vai sendo mais automático, mas é importante pensar nisso. Porque, nossa, no começo às vezes eu pegava aquelas fases de grupo e falava, pô, mas não tá no foco. Mas eu fechei a abertura, a minha lente tá zoada, queria mandar pra manutenção, os caras testavam e falavam, meu, tá normal. E eu achava que a lente tava ruim, mas quem tava ruim era eu. Eu que não tava levando em consideração esses planos e tava errando o foco. Então, isso daí pra mim foi muito importante. Então, anota aí. Dica número 11. Lente ou sensor sujo. Isso já rolou, cara. Por mais que pareça uma coisa óbvia assim, já teve firula que já me entregou o trabalho, que metade do trabalho veio com uma mancha de gordura na lente. Alguém encostou no meio da festa e essa lente ficou manchada de gordura e metade da imagem fica totalmente sem nitidez. Então precisa estar olhando. A gente faz festa, a gente se movimenta no meio de um monte de gente, acaba encostando, acaba engordurando. Isso daí pode acabar com a nitidez das imagens, sabe? Outra coisa, o sensor, né? O sensor, quando cai alguns pozinhos com os pontinhos pretos,
às vezes você não vê, mas quando pega aquele céuzão azul, quando pega uma parede branca clara, você acaba vendo esses pontos ali do sensor sujo. Então, de tempos em tempos, precisa fazer a limpeza no sensor. Dá pra fazer sozinho, tem gente que tem medo, mas é fácil. Um dia eu vou fazer um vídeo aí de limpeza de sensor, vale a pena. E agora vamos pra 12ª, né? Falei que ia dar 12 dicas, então vamos pra 12ª. A 12ª é você errar o foco mesmo, porque acontece. Não sai 100% tudo perfeito, né? Então, pô, antigamente eu fotografava igual um maluco, eu ainda faço isso até hoje, né? Mania de DSLR, né? Porque não cravava sempre foco. Você ia lá, ficava clicando, eu refocava umas 3, 4 vezes, 5 vezes, pra depois na pós eu ir lá, dar zoom e ver qual que tava no foco, entendeu? Porque, pô, você começa a fotografar com lente clara, 1.2, profundidade de campo pequena, vai errar, não tem como. As lentes 1.4, assim, não acerta 100. Apesar de que a mirrorless melhorou muito nesse sentido, né? Mas, eventualmente, não vai acertar. Então, você errou o foco. A câmera errou, às vezes ela não acerta sempre. Pode ser simplesmente isso, às vezes mais simples, né? É a resposta. Esse vídeo foi pra trazer isso daí, é uma pergunta que o pessoal sempre acaba fazendo, né? Não tem a resposta específica, então eu tentei trazer, numerar várias situações ali. Então com isso você vai ter opções e ver se realmente foi alguma delas que fez diferença pra você. Beleza? Vou trazer mais conteúdo pra vocês. Agradeço a presença. Até a próxima.